Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de mobilidade urbana e mobilidade ali na nossa querida Várzea Grande, isto porque, a partir do dia 1º de julho, 8 novos radares eletrônicos vão estar funcionando ali ao longo da avenida e também nos entrocamentos. Para conversar sobre isso, nós recebemos aqui nos estúdios do Repórter MT o Enod Soares, ele que é arquiteto e assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos ali de Várzea Grande. Seja muito bem-vindo, Enodes. Obrigado, olá a todos. Agradeço o convite e estou aqui à disposição para fazer qualquer esclarecimento com relação ao sistema de monitoramento ali de Várzea Grande. Pois é, a Avenida Filinto Miller é uma avenida, no sentido de volume de veículos, ela é gigantesca. Fala pra gente a importância desse monitoramento inicialmente. Bom, ali a Avenida Filinto Miller é uma avenida extremamente extensa, acho que tomando uma das maiores da cidade de Várzea Grande. Ela faz uma conexão leste-oeste da cidade, né? Ela liga ali a região do centro da cidade até a região do São Mateus. A gente tem um fluxo de veículos grandes que passa por ela e a gente precisa operacionalizar essa via e garantir segurança de todos os pedestres e motoristas da via. Para isso, a gente está fazendo a implantação desses 8 novos equipamentos. Esses equipamentos, eles são um pouquinho diferentes daquela primeira etapa que nós fizemos. Eles são equipamentos chamados mistos, porque eles estão um misto de radar de velocidade, avanço semafórico, e aí eu entro com 2 funções que normalmente as pessoas não sabem, que é a contagem de veículos, que ela conta a quantidade de veículos que passam pela aquele ponto, e outra, a gente tem uma leitora de OCR nesses equipamentos. O que seria isso? Sim. É a leitora de placas. Então, independente se a pessoa cometeu uma infração de trânsito ou não, a gente consegue fazer uma leitura de placas nesses equipamentos. Isso provoca o quê? A gente consegue ter quantidade de veículos que passam pela avenida para trabalhar políticas de trânsito e a questão da leitura da CR para segurança. Então, se um veículo for roubado, por exemplo, a gente consegue verificar através da placa esse roubo desse veículo e se ele passar por esse equipamento, as forças de segurança são acionadas para tomar as medidas cabíveis. Então, a gente faz um cerco por Várzea Grande. Isso é muito bom. E Enodes, quais são os principais pontos ali, problemáticos ali da avenida? Qual que é a maior dificuldade ali, tanto para quem faz o monitoramento, para a prefeitura, para vocês que são ali responsáveis pela mobilidade, quanto para quem transita ali pela via? Então, na Filinto Miller a gente tem 2 trechos bem distintos da avenida que eu falo. Nós temos um trecho hoje, que é um trecho recentemente duplicado, que ele vem ali da Rodovia dos Imigrantes até o centro da cidade, na proximidade ali do Big Lar, que a gente tem excesso de velocidade. Lá a gente já tem equipamentos de radar de velocidade, né? Nós temos poucos cruzamentos e a gente tem maior velocidade, então a gente tem problemas de velocidade. No trecho entre o Big Lar até ali o entroncamento com o shopping, nós temos vários cruzamentos semafóricos. E a gente vê um desrespeito considerável com relação à velocidade e avanço semafórico, principalmente no período noturno, onde a gente tem os maiores índices de colisão naquele trecho. Hoje é possível dar uma estimativa, é claro que os semáforos que vão fazer a contagem disso só vão entrar, como eu disse no início, a partir do 1º de julho, mas a gente consegue ter uma noção mais ou menos do fluxo de veículos por ali? Olha, naquele momento ali, precisamente hoje, a gente tem equipamentos instalados ali próximo da Filinto Miller, naquele trecho que eu falei para você que é o trecho de maior velocidade. A gente tem uma média de 5.000 veículos que passam ali naquele trecho por dia. Ao todo na cidade, eu já estava até antes de vir para cá, eu estava fazendo uma contagem, eu estava pedindo para o pessoal nosso que me dá apoio para me passar algumas informações, né? Então, os equipamentos nossos de segurança, eles e radares, né? Eles começam já a fazer a contagem. A gente começa a apresentar números para a cidade para que a gente possa fazer a operação. Hoje, uma média, só para você ter uma ideia, a gente estava fechando, são mais de 10.000 autuações desde o primeiro momento que a gente entrou no dia 2 de abril em operação para os primeiros equipamentos. A gente já tem uma média de quase 10.000 notificações. E aí é bom que eu alerto para todos, não necessariamente essas notificações se transformam em multas, né? Essas notificações, elas são encaminhadas para os proprietários dos veículos para que eles possam fazer a sua defesa ou fazer as suas argumentações, então não necessariamente isso tudo vira multa. Então, nesses volumes,
começaram a apresentar algumas informações importantes. Por exemplo, a principal avenida de movimentação da cidade, nos locais que nós temos equipamentos, é a Avenida da FEB. Mesmo com as obras que a gente tem do BRT naquela localidade, a Avenida da FEB é uma avenida que tem maior fluxo de veículos. Segunda localidade que a gente tem maior fluxo de veículos é a Dom Orlando Chaves, ali na Ponte Nova, Sim. que é aquele viaduto que passa em cima da Avenida da FEB. Sim. É o segundo ponto mais movimentado. O terceiro é a Ponte Mário Andreasa, que a gente tem um movimento grande também. E o quarto a gente tem a Ponte Sérgio Mota, que a gente estão as ligações com a cidade aqui de Cuiabá. Ia comentar então, isso, são os realmente. pontos mais movimentados. E nessa escala, a gente tem depois a Avenida 31 de Março, que faz a conexão do centro com a região do Cristo Rei. Então, os dados começam a apresentar e a gente começa a conseguir visualizar a cidade de uma maneira mais trânsito, eficaz, né? Sim. E para a gente poder fazer um planejamento do sistema viário da cidade. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciarmos a nossa entrevista sobre a questão das multas, né? Sobre questões de multa. Eu gostaria até que você esclarecesse também as pessoas que estão aqui. No caso desses novos semáforos, vai ter multa. Eu gostaria que você falasse como que vai funcionar, para quem, qual tipo de infração, se os valores vão ser fixo, um valor só. Eu gostaria que você explicasse isso. E também até um amigo nosso aqui do estúdio, nosso querido Gordo, até questionou a questão de multa que você recebe sem furar os sinais vermelhos. Quem passa fura ali o sinal amarelo, está sujeito a multa também? E caso venha, a pessoa saiba que ela não furou e que ela só passou ali quando o sinal ainda estava amarelo, ela tem alguma providência que ela pode fazer? Eu gostaria que você passasse essas informações. Bom, por favor, com certeza, vamos lá. Os equipamentos, todos os equipamentos, antes de fazer da gente continuar a fazer as instalações desses equipamentos, a gente faz a aferição pelo Inmetro. O Inmetro vai lá fazer a aferição desses equipamentos para garantir, né, que você tenha essa, vamos dizer assim, essa notificação, né, eficiente, e que ele esteja dentro dos padrões normais. Então, a partir do momento que a pessoa comete alguma infração que é detectada pelo equipamento, esse equipamento manda essa informação para uma central. Essa central, ela faz a análise de todas as imagens que chegam até ela e eles fazem a validação dessa imagem. Então, eles verificam se a imagem pode ser validada ou não, e aí depois dessa validação é encaminhada para o usuário. No caso específico de avanço semafórico, o avanço semafórico somente acontece no estágio vermelho, de fato. Se a pessoa acha que aconteceu isso no estágio amarelo, ela tem todo o direito de procurar secretarias de mobilidade. No caso de Várzea Grande, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, que lá a gente tem um sistema que consegue visualizar por imagem a questão se de fato isso aconteceu ou não, e aí apresenta a questão do estágio semafórico para que a pessoa possa fazer sua defesa ou se ela vai verificar se de fato aquela infração ocorreu. Com relação às multas? Com relação às multas, os valores das multas elas estão determinadas pelo Código de Trânsito. O Poder Público Municipal respeita o Código de Trânsito. Então, as multas elas variam de R$ 180 até R$ 880, dependendo do tipo de infração e a gravidade da infração. Então, no radar, por exemplo, no radar fixo, ela vai ter questão de velocidade apenas. Então, dependendo da velocidade que ela passar, ela vai ter uma graduação de multa. Então, se ela passa até 10% da velocidade é uma multa, 20% já é outra, e mais acima de 50% da velocidade registrada, né, no caso da velocidade regulamentada para a via, já é outro tipo de multa. No caso do radar híbrido, ela pode fazer a autuação por excesso de velocidade e também por avanço semafórico. Aí cada uma tem que ver a graduação e a velocidade para poder dar uma informação de valor. Um valor no caso ali das multas médias. Então, como eu disse para você, como é graduado, normalmente o que acaba acontecendo? As pessoas têm uma tendência a que as velocidades sejam menos reduzidas, mas normalmente acaba sendo um valor mínimo da multa que seja de R$ 180, que é o valor médio. Obviamente que a gente tem pessoas que ultrapassam bem isso, né? E conseguem cometer ali as infrações graves que, segundo a informação que a gente tem, podem ultrapassar ali a R$ 880. Isso. No caso de infrações graves. Onde que vai ser instalados esses 8 novos equipamentos que já começam a entrar em vigor ali? Eles estão no cruzamento semafóricos da Avenida Filinto Miller. Eu tenho ele na Castelo Branco, na Mamed Untar, eu tenho ele com a Alzira Santana. Então, são os cruzamentos semafóricos que eu tenho ao longo ali do centro da cidade de Várzea Grande. Todos aqueles cruzamentos que a gente vai tendo ali dentro, que eu tenho um problema, a gente fez o monitoramento desses pontos. Às vezes tem uma preocupação, e aí por isso que é um dos questionamentos também
não somente de moradores ali de Várzea Grande, mas quem transita ali por essa via, pela Filinto, que é com relação aos horários, né? Então as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo de ficar parado no trânsito depois de um certo horário. Como é que vai funcionar isso? Até para a questão de segurança dos condutores. Então, nós estamos trabalhando, nesse primeiro momento, a verificação dessa questão do horário. Em algumas cidades do país, o pessoal verifica que a partir da meia-noite, a pessoa que avançar o semáforo, ela não é penalizada por essa infração, apenas com relação à questão de velocidade. A gente está analisando essa questão para poder se a gente vai operacionalizar nesse sentido ou se vai permanecer. O Código de Trânsito diz que a gente é obrigado a respeitar, impreterivelmente em qualquer horário, a questão dos equipamentos, né, de semáforos. Mas a gente está verificando essa possibilidade de abrir essa brecha nesse processo, principalmente no horário da noite, ali no centro da cidade de Várzea Grande. A partir do dia 1º de julho. A partir do dia 1º de julho, justamente. Então, é só para ficar claro para as pessoas, quem tiver se sentir inseguro ali depois de um determinado horário pode passar e ela não vai incorrer multas? A partir do horário da meia-noite, sim, a gente teria esse processo para poder liberar esse procedimento, para evitar com que a gente tenha esse tipo de multa por avanço semafórico, mas deixar claro que a velocidade continua sendo regulamentada através dos equipamentos. Então não adianta obrigada a ficar parada justamente, ali. ela não é obrigada a ficar parada, ela não vai se sentir segura para ficar parada, mas ela tem que também não vai respeitar passar a velocidade, justamente. Correndo muito ali. As infrações maiores que chegam ali são realmente com relação à velocidade, Enoides? São com velocidade. A gente tem problemas gravíssimos São na as mais cidade de Várzea causadoras Grande. de acidentes também? Justamente, que são as causadoras de acidente, que as pessoas vêm de Cuiabá, principalmente no período noturno, quando saem de algum lugar, e chegam até Várzea Grande, não conseguem fazer alguma manobra, se assustam com alguma coisa. A gente tem derrubamento de poste, capotamento, atropelamento, isso é uma coisa constante. Então, para evitar esse tipo de acidente, a gente foi obrigado a colocar esse tipo de equipamento na rua para fazer com que as pessoas respeitem as regras de trânsito. Ali a Avenida da FEB, como que é a situação agora, uma vez que todos aqueles entulhos relacionados ao VLT já foi retirado, como que estão os procedimentos ali? Está uma via mais segura? A gente teve tantos registros de acidentes ali também, né? Ali na Avenida da FEB a gente tem registros de acidente por atropelamento, né? Nós temos um problema crônico, desde que foram feitas as obras do VLT, que nós perdemos as passagens de pedestre naquela avenida, Exatamente. né? Então as faixas de pedestre eles são complicadas, as pessoas têm uma velocidade elevada naquela via. E aí, o que nós começamos a fazer? Um pouquinho antes dessas obras do BRT acontecerem, nós começamos a implantação de radares de velocidade na avenida, né? Então, a gente tinha alguns pontos que nós começamos a operacionalizar, e aí a obra foi, até então, encontrou conosco, vamos colocar assim, né? E aí a gente teve que fazer a retirada de alguns equipamentos, mas um deles permaneceram, que é o que fica embaixo do viaduto ali da Orlando Chaves, que é aquela da Ponte Nova. Então, naquele ponto é um ponto crônico que a gente tem um cruzamento de veículos e pedestres naquela localidade, porque a gente tem uma unidade de saúde de grande relevância ali na localidade, Sim. que gera, né, fluxo constante. Então, a gente vem trabalhando para evitar isso, e naquele ponto, precisamente, a gente manteve o radar. Nos outros, o que acontece? Como a obra do BRT está avançando, nós estamos trabalhando em meia pista em ambas as laterais. Então, o trânsito está com velocidade reduzida, está um pouquinho congestionado por conta dessa obra, mas a obra vem avançando, subindo a Avenida da FEB. Nós já estamos com a obra chegando já próximo ao Auto Shopping Fórmula, e aí a gente vai trabalhando para fazer a comunicação para os motoristas e a gente evitar os atropelamentos naquela avenida. E a questão das faixas de pedestres por ali? Existe algum estudo para que elas voltem ali? Até para segurar um pouquinho, dar um pouquinho de segurança mesmo para os pedestres? Sim, com certeza. É uma das preocupações que a Prefeitura teve. Então, na conversa com o governo do Estado, quando houve essa definição da escolha do modal pelo BRT, a Prefeitura de Várzea Grande fez algumas indicações que foram atendidas. E uma das principais reivindicações era a questão das travessias na Avenida da FEB. As estações do BRT, elas são no canteiro central. Isso provoca com que as pessoas do canteiro central elas precisam chegar nas avenidas laterais. Então, cada estação daquela, eu vou ter uma faixa de pedestres de travessia na cidade semaforizada. Então, a gente vai ter, cada estação eu vou ter um semáforo para travessia de pedestres. O ideal que a gente está trabalhando também é que esses semáforos a gente provoque uma onda verde para evitar os congestionamentos. Então, a gente precisa equilibrar a questão dos veículos com os pedestres. Pelo Código de Trânsito, a prioridade é do pedestre. Então, a gente precisa dar essa prioridade ao pedestre, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir a fluidez do fluxo de veículos. Então, a gente está trabalhando para equiparar esse processo. A gente vai garantir as travessias de pedestres seguras, através de botoeiras e semáforos,
E para os veículos andarem, para garantir o fluxo, a gente vai fazer uma onda verde para que na velocidade constante ele consiga pegar todos os semáforos abertos ao longo da Avenida da FEB. E aí tem um pouco de segurança ali Com certeza, a gente vias. espera que a gente evite esse processo de atropelamento que vem acontecendo na via, né? É verdade que tem sido muito. Uma outra questão que nós vamos falar agora é algumas reclamações de algumas pessoas, inclusive que chegaram também aqui para o Repórter MT, relacionados a uma possível indústria de multas ali em Várzea Grande. Cuiabá também passa por isso, esses grandes centros passam por isso, as pessoas costumam reclamar um pouquinho. Eu gostaria que você comentasse como que funciona essa questão do trabalho mesmo dos agentes de trânsito. Salvo engano, inclusive ali no mês de maio, circulou muito nas redes um vídeo em que os agentes foram filmados, escondidinhos, aplicando ali as multas. Eu gostaria que você esclarecesse isso, Enodes, como que funciona esse trabalho dos agentes. Existe também uma reclamação com relação à documentação, né? Pessoas que estão ali com documentos atrasados ou que não estão ainda com as motos irregulares, no caso de motocicletas, que são trabalhadores, às vezes trabalham aqui em Cuiabá, tá voltando para Várzea Grande ou vice-versa, e aí ficam ali os amarelinhos nesses pontos de final do dia, justamente com esse intuito de multar essas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso e esclarecesse para a população de Cuiabá, Várzea Grande, aqui da Baixada, né, que sempre estão aí em trânsito por essas vias, por essas avenidas. Bom, vamos lá, então, começo de tudo. Eu gostaria até de deixar um esclarecimento aqui, Sim. Quando a gente fala desse processo, que é o seguinte: as pessoas, muitas vezes, por senso comum, e aí eu falo que às vezes esse senso comum se espalha sem uma preocupação ou sem uma fundamentação, é igual que eu falo para as pessoas, o boato, né? O boato, ele se espalha de uma certa maneira que as pessoas compram essa ideia e revendem sem pesquisar. O que eu gosto de dizer muito claro para as pessoas? Quando a gente fala de trânsito, a gente tem que entender que existe uma regra para o jogo, que eu sempre digo isso. Todo jogo tem regra. O trânsito é do mesmo jeito. A gente tem um código de trânsito que tem as regras. E muitas vezes, o que eu vejo e sempre comento a respeito disso, muitas vezes as pessoas que são motoristas, por mais que estudaram, fizeram sua autoescola, eles desconhecem o código de trânsito e as regras do jogo. Então, muitas vezes, reclamações que a gente vem recebendo, elas estão fundamentadas dentro do próprio Código de Trânsito. A Prefeitura de Várzea Grande, assim como outros municípios, não inventam situações, não se pautuam em necessidade de multar as pessoas por conta disso. A gente se pautua dentro da legalidade, dentro do princípio da funcionalidade pública e da transparência. Por quê? Todas são regras de trânsito. O município não pode aplicar nenhuma multa, vamos colocar assim, ou nenhuma penalidade que não esteja respaldado pelo Código de Trânsito. Então, quando as pessoas veem, por exemplo, no caso, os agentes de trânsito dentro de algum local fechado fazendo notificações, eles estão respaldados pelo Código de Trânsito. Agora, verificar uma situação como essa e achar que é um absurdo, isso é, vamos dizer assim, próprio das pessoas poderem se expressar e dizerem o que elas pensam a respeito. Mas a regra do jogo é clara, é possível fazer esse tipo de sinalização, é possível fazer esse tipo de notificação. A mesma coisa acontece com, por exemplo, com os equipamentos. O pessoal reclama para mim assim, falta visibilidade, o equipamento está escondido em determinadas localidades. O Código de Trânsito não determina que a gente tenha que ficar colocando placa a cada 10 metros para dizer que eu tenho um radar naquela localidade. Eu posso colocar uma placa dizendo que aquela via seja monitorada. Mas pelo senso comum, para evitar que a gente caia nessas armadilhas, para que as pessoas fiquem dizendo que não, isso é uma indústria da multa, a gente deixa isso muito claro. O princípio básico é evitar acidentes de trânsito, não é fazer arrecadação. O equipamento de fiscalização é o último instrumento que os órgãos de trânsito utilizam para que possam fazer valer as leis de trânsito. É o que eu recomendo e sempre pergunto para as pessoas. A pessoa chega para mim e fala assim, e aqueles radares instalados lá dentro? Aí eu pergunto para ele, você já tomou alguma multa naquele equipamento? Tem gente que fala para mim, não. Aí eu olho para a cara dele e você está reclamando do quê, então? É só respeitar as regras de trânsito. Você aprende na autoescola quais são as regras de trânsito, você tem que pôr isso em prática dentro da cidade. Então, isso que as pessoas colocam, a indústria da multa, isso não tem procedência. Os equipamentos não são escondidos, os equipamentos não estão escondidos. A gente faz uma política lá dentro da Prefeitura de Várzea Grande para divulgar o máximo possível esses equipamentos, para colocar nos locais que eles estão sendo visíveis. A gente está colocando mais placas do que de fato é obrigatório colocar para evitar esse tipo de reclamação. Os da Avenida da Filinto Miller que estão entrando em operação agora, a gente tem placa em todo o trecho da Avenida Filinto Miller dizendo que existe um radar no equipamento do semáforo para dizer que ele é fiscalizado eletronicamente, para mostrar essa transparência. E outra,
outra. Os canais nossos de comunicação da prefeitura têm os pontos de localização dos equipamentos de radar. Agora, quando a gente fala do sistema, né, de radar, aí eu vou trazer até uma informação aqui de Cuiabá. O que acaba acontecendo? As pessoas reclamam muito das multas, mas se você pegar o contingente de pessoas que utilizam o sistema de transporte de veículo, que são os motoristas, você vai pegar aqui dos motoristas que nós temos registrados, números consolidados aqui da capital já. Você vai pegar aqui desses números consolidados, 80% desses motoristas não cometem nenhum tipo de infração. A gente tem uns 20% desses motoristas que cometem infração de trânsito e que esses 20% de motoristas têm 10% deles que são os recorrentes corriqueiros, que aí sim, eles que fabricam as próprias multas. Então são pessoas que constantemente eles fazem infração de trânsito. Então é uma porcentagem muito pequena, detrimento ao total de pessoas. Obviamente, ninguém gosta de ser multado, então por isso aquele senso geral de indústria da multa, mas isso não procede. Como é que foram definidos esses pontos, que é uma das perguntas que o pessoal faz constantemente para mim. Esses pontos são os pontos que nós temos registros de maiores números de acidentes e que a gente tem registros de problemas de trânsito. Então, desde 2017, quando eu fui para a Prefeitura de Várzea Grande, e estou lá até hoje, a gente vem monitorando as vias com os equipamentos, com a guarda municipal que nós temos, com os nossos agentes de trânsito, para verificar os pontos que nós temos maiores problemas de acidente de trânsito. Então, esses equipamentos foram instalados justamente nesses pontos e a gente verificou a necessidade de instalação deles. Então, desde lá a gente vem trabalhando, vão ser 54 pontos de fiscalização na cidade como um todo, para poder melhorar essa questão dos acidentes. Um dos pontos que eu até gosto muito de colocar e trazer essa informação é ali na Estrada da Guarita. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que perdiam o controle dos seus veículos, principalmente ali depois do Terra Nova em direção a Cuiabá. Exatamente. E acabavam batendo os seus veículos nos postes, no muro nos muros que temos ali naquela localidade. E aí o que aconteceu? Desde que nós começamos a fazer a instalação, esse número foi reduzido a quase zero em alguns meses do ano. Então a gente teve um acidente registrado depois da instalação, mas após isso a gente não teve mais nenhum acidente grave naquela localidade. Isso mostra a eficiência do equipamento, né? Mostra que a gente tem. E aí quando a gente faz uma redução de acidentes, fatais e não fatais, a gente diminui o impacto no sistema de saúde. Hoje, o maior problema do sistema de saúde, não só de Cuiabá, Várzea Grande, do país inteiro, são as famosas cirurgias ortopédicas que são provocadas por conta dessas infrações de trânsito. E a gente reduz isso consideravelmente, essas infrações e, consequentemente, os impactos no sistema de saúde. Muito bem, excepcional. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações e trazer para a população de Várzea Grande, Baixada Cuiabana aqui, Cuiabá também, sobre novidades e sobre o que está sendo implantado ali e que a população precisa ter ciência, precisa ter conhecimento acerca disso. Fique à vontade. Bom, vamos lá, só trazendo uma informação para vocês. Os equipamentos, eles permitem que a gente faça um monitoramento da cidade de maneira eletrônica. Isso quer dizer o quê? Com todos os equipamentos que nós temos, a gente consegue fazer contagem de veículos. Então, eu consigo saber quantos veículos passam, consequentemente, eu consigo fazer políticas de engenharia de tráfego para melhorar o fluxo dos veículos naquela localidade. Segundo, todos os nossos equipamentos possuem OCR. O que seria isso? A leitora de placa. Então, acaba com aquela situação que a gente escuta muito. O veículo roubou em Cuiabá, tá em Várzea Grande. Então, a gente fechou o cerco por Várzea Grande. Então, todos os equipamentos nossos têm OCR, então a gente vai conseguir verificar onde esses veículos estão. Então, não tem mais como passar por Várzea Grande sem não ser percebido. Segundo, redução de acidentes, né? A gente tem uma previsão de redução de acidentes, no mínimo 50% do que foi registrado. E a gente vem, hoje eu não tenho esses dados consolidados, mas com o pessoal em operação, a gente já sente essa redução considerável. E o principal, nós temos hoje uma central de monitoramento do trânsito de Várzea Grande. Foram instalados 20 câmeras PTZ, que são aquelas câmeras com 15 metros de altura, que a gente faz o monitoramento de uma central lá em Várzea Grande, de todo o trânsito dessa cidade. E algumas câmeras fixas. Essas câmeras nós estamos em tratativa com a Polícia Civil e Militar, para que a gente possa fazer essa tratativa com as imagens, possam ser encaminhadas
para o CIOSP e devolvidas também as imagens dele para nós. Então a gente sai de uma operação, vamos dizer assim, às cegas, para uma operação visual. Isso dá um ganho de qualidade para o trânsito e uma harmonização considerável em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Eu falo assim, a gente sai, vamos dizer assim, de um Fusca e vai para uma Ferrari, vamos dizer assim, a nível de fiscalização e monitoramento. Então isso é importante para a política de trânsito e para a redução dos acidentes. Então a gente espera consideravelmente que a gente tenha menos mortes e menos acidentes no trânsito. E essa é a nossa torcida sempre. Enfim, amigos, eu quero, antes de ir embora, pedir para que você se inscreva no nosso canal, também acione o sininho e, claro, continue ligado no nosso site, acompanhando as nossas notícias, ficando sempre muito bem informado com notícias de qualidade. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto, uma nova informação, para que você tenha conhecimento do que está acontecendo no mundo à sua volta, meus amigos. Portanto, minha gente, até qualquer hora, viu? Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.